Meus amigos, boa tarde, que Jesus abençoe. Meu nome é Túlio, estou aqui mais uma vez para trazer um comentário rápido para vocês em forma de vídeo. E o tema escolhido na tarde de hoje foi sobre o aborto. É um tema bastante polêmico, mas que precisa ser abordado à luz da ciência e da doutrina espírita, né? Então, vamos passar aqui para uma pequena apresentação que eu preparei, só como pró-memória para os temas que a gente quer tratar, né? Então, a gente hoje sabe, através da ciência, né, que já logo após a concepção, o feto já apresenta características humanas perfeitas. A gente vai lá no consultório da nossa médica e ela nos mostra o coração batendo, né? Fazemos ultrassom, já vemos o corpinho do bebê. Então a gente vê a vida presente ali naquele feto logo no início da gestação, né? Então a ciência avançou muito nesse aspecto. Existem até cirurgias feitas hoje intrauterinas até, né? Lógico que com mais tempo de gestação, isso acaba acontecendo. Mas, infelizmente, nós temos uma realidade hoje no Brasil e também no resto do mundo muito triste em relação a esse tema, né? Vamos primeiro dar alguns dados aí para vocês, né? O aborto, ele é permitido, ele é legal no Brasil em 3 situações. A primeira delas é quando há gravidez decorrente de um estupro, né? Isso pode acontecer com maior de idade ou menores de idade, onde o assunto assume proporções mais graves, né? Também quando há risco da vida da gestante. Então, entre uma vida iniciante e uma vida já formada, que poderá inclusive gerar outras vidas na sequência, lógico que a prevalência, né, é a vida da mãe, da gestante, né? E também nos casos comprovados pela medicina de anencefalia do feto. Então, essa lei existe no Brasil há mais de 40 anos, né? E todos os estados praticamente da federação seguem essa lei aí, que permite que seja feita nessas condições. Nós aqui não estamos para julgar ninguém, né? Principalmente nesses casos de estupro, onde a mulher é violentada, onde às vezes uma criança, né, 14 anos, é violentada e adquire uma gravidez indesejada, né? Então, a primeira coisa importante é dizer que nós não estamos aqui apontando o dedo para ninguém, né? E que o livre-arbítrio impera nessas horas, mas a gente acha importante que todos conheçam as consequências desse ato, seja ele um aborto legalizado ou não, né? Quais são os dados que a gente dispõe hoje no Brasil? Os números oficiais do SUS do ano passado, né, de janeiro a junho, primeiro semestre do ano passado, no Brasil todo, nós tivemos apenas 1.024 abortos legais e 80.948 pós-abortos atendidos pelo SUS, ou seja, abortos que foram feitos de forma caseira, vamos dizer assim, né? Não no hospital, e que não foram bem sucedidos por alguma razão, né? Causando inclusive risco de vida para a mãe. Essas mães terminam no hospital e são lá atendidas no que se chama pós-aborto, né? Para no fim tentar salvar a vida dessa mulher. Muitas mulheres morrem. A estatística não é precisa do SUS, mas uma estatística mais anterior a essa de 2020 fala de 11 a 12% de óbitos da mãe causados por esses abortos, vamos chamar clandestinos assim, que são feitos de forma amadorística em casa ou através de situações anormais fora de um hospital, né? Então, vamos ver o que isso ocasiona, né, gente? Porque, na verdade, o número deve ser muito maior que porque esse número já é muito expressivo, 80 mil em 6 meses,
né? Mas o número real, porque tem aquelas que fazem o aborto e não vão para o hospital, então as estatísticas não conseguem contar, né? Então, vamos lá entender um pouco a visão da doutrina espírita sobre esse assunto, né? Então nós vamos começar lá no Livro dos Espíritos. Tem uma pergunta de número 344 que diz assim, né? O Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: em que momento a alma se une ao corpo? Depois nós falamos da ciência. A ciência já provou que a vida começa lá no momento da concepção, né? A gente tem imagens já de feto bem pequenininhos, né? Chupando o dedo, sorrindo, fazendo movimentos com poucas semanas de gravidez, né? Então, quanto à ciência, não há sombra de dúvida. Mas alguém podia perguntar: mas será que esse feto já tem alma? A resposta: sim. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que então solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, claro que é um processo gradativo, né, da reencarnação desse espírito ao contato daquele feto, mas que pouco a pouco vai ganhando então cada vez mais solidez no momento que passa as semanas da gravidez, né? Tem mais uma pergunta aqui que está na pergunta 358. Kardec pergunta diretamente: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta do Espírito da Verdade: há crime que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento ao corpo que se estava formando, né? Então, aqui a gente já lembra de uma coisa muito importante, né? Além de ser um crime, é um crime cujo o agredido não tem defesa. É uma criança, é um bebê de poucas semanas de idade, que, pelos métodos utilizados muitas vezes, é simplesmente aspirada como se fosse um dejeto de dentro do útero da mãe e despedaçado em pedaços. E essa criança não tem defesa, ela não sabe se defender. É um crime indefensável por parte do agredido, né? Então, a gente encontrou uma mensagem mais longa um pouco, chamada Espíritas Instruivos, mas eu peguei só um trechinho dela, né? Depois, se vocês quiserem achar ela, ler para inteirinha, está no Livro da Esperança, psicografado pelo Emmanuel Chico Xavier, né? Ditado pelo Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. Então, diz lá o Emmanuel, né? Combatamos, sim, o câncer e a poliomielite, a ulceração e a verminose, mas busquemos igualmente extinguir o aborto e a toxicomania, né? O vício pelas drogas, a preguiça e a intemperança, que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade por crises agudas de ignorância. Então, isso aqui nos faz lembrar também uma série de livros do André Luiz que tratam do tema da reencarnação, em que se vê a grande dificuldade que o plano espiritual tem de muitas vezes encarnar um espírito e conseguir fazer com que ele seja aceito pela mãe, pelo pai, né? Haja uma comunhão de vibrações, ele possa reencarnar em condições adequadas, né? Porque é aí que surgem às vezes os abortos espontâneos que nós não estamos tratando aqui, né? Que são outros casos. Mas a reencarnação, e eu já fiz alguns vídeos a esse respeito, aí se vocês quiserem ver, pode olhar lá,
ela é muito complexa do ponto de vista da junção dos interesses do pai, da mãe e do espírito reencarnante, né? Muitas e muitas vezes são espíritos que têm ajustes de conta a acertar, ou com a mãe ou com o pai, e que relutam bastante para enfrentarem essa prova, né? E também nós sabemos, através da própria obra de André Luiz, que muitos casos, mas muitos, são uma percentagem elevadíssima de casos de obsessão que a mãe passa a sofrer, são causados por abortos que ela realizou, né? Esses abortos podem ter sido nesta vida ou podem ter sido em vidas anteriores. Mas muitas vezes o espírito que estava reencarnando se revolta, porque nem todos são espíritos iluminados que estão reencarnando. Como eu disse, alguns vêm para passar por provas e expiações. Então, eles se sentem rejeitados, né, por aquela mãe, e passam a uma atitude lá no mundo espiritual de vingança, de raiva, né, de tentando atingir aquela mãe que o causou aquela dor, aquele sofrimento e aquela perda de oportunidade, né, que ele tanto ansiava, né? Então aparecem os sintomas das obsessões dolorosas que a medicina atual muitas vezes não consegue caracterizar claramente, né? São consideradas loucuras ou algum tipo de doença mental, mas no fundo são obsessões causadas por abortos provocados que causam muitos males espirituais para aquele que provoca, né? Então, o nosso objetivo hoje era fazer esse alerta e nós vamos finalizar trazendo para vocês um vídeo, né, de uma música muito linda chamada Sangria Inaceitável. O autor dessa música é o senhor César Túlio Tucci, foi vencedora de um dos festivais de música espírita de Campinas. E o vídeo que nós vamos ver é um pouco antigo, as imagens não são muito boas, mas eu peço perdão a vocês. Mas é um vídeo que foi exibido, uma apresentação do grupo vocal Anália Franco, na década de 80, num programa de televisão na Band, não está escrito aí, mas foi na Band, na Bandeirantes, chamado Terceira Visão, do Luiz Antônio Gasparetto, que na época era um programa dirigido pelo Augusto César Vanucci, né? Para aqueles que não sabem, né, o grupo vocal Anália Franco faz parte da Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba. E muitas vezes, quando nós fomos visitar em Uberaba o Chico, no mês de setembro, o Chico Xavier, através da dona Yolanda, mãe do Augusto César Neto, o Chico nos falava que era importante cantar essa música e levar essa música a todos os meios possíveis, né? Na televisão, no rádio, nas apresentações, para falar da importância do aborto, né? Então, no dia de hoje, eu estou trazendo, cumprindo essa obrigação de algum modo que o Chico sempre nos deixou, através da internet e do YouTube, trazendo para vocês, então, essa música aí. Assistam com carinho, né? Fiquem com Deus. É uma reflexão, de novo, não estamos apontando o dedo para ninguém, mas é um número muito elevado, 80 mil anualizados, 160 mil abortos por ano, né? São números estrondosos que a gente teria que refletir e pensar como sociedade, como seres humanos, né? O que é que nós estamos fazendo com os nossos próprios filhos, tá certo? Que Deus nos mandou. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Onde andará o bom senso dessa gente que aprova assim certos hábitos banais e vê no extermínio de uma vida humana mais uma dessas coisas naturais? O que vai ser da função maternidade? Será que mãe vai se tornar um termo morto?
do aborto. Por quanto tempo vamos desprezar ainda coisas que já sabemos ser realidade? Aquele pequenino feto já se liga. Uma alma, uma vida de verdade. Alguém que quer e que precisa vir à terra e renascer, voltar de novo a ser criança, que bate a nossa porta e traz a esperança de aprender, soltar os traumas que ele encerra. Por que negar a esse irmão a nova chance de voltar? Por que negar ao mundo uma vida até? Como é que o egoísmo pode ir tão fundo, matando aquele que um fruto nosso é? Alguém que bem provavelmente fez mil planos de conquistar valores íntimos profundos. Quem sabe até de ajudar o nosso mundo, vencer a guerra, a miséria e os desenganos. Pai, eu não posso acreditar que em nossa era existe alguém que despedaça um filho seu, tamanho mal, lhe encerra a sua vida, o seu destino, num matadouro disfarçado de hospital. Por que negar a esse irmão a nova chance de voltar? Por que negar ao mundo uma vida até? Como é que o egoísmo pode ir tão fundo, matando aquele que um fruto nosso é? Alguém que bem provavelmente fez mil planos de conquistar valores íntimos profundos. Quem sabe até de ajudar o nosso mundo, vencer a guerra, a miséria e os desenganos.